Boa noite a todos, boa noite a todas. Então, hoje a gente está no nosso quarto encontro. Na verdade, a turma de vocês é o terceiro encontro, porque na semana passada a gente teve o feriado, né? Então, vocês viram lá que eu mandei o convite, os que puderam, quem não pôde, eu já disponibilizei também a gravação, referente ao nosso nivelamento tecnológico, foi na semana passada. Na semana passada era feriado, então a gente não estávamos aqui em reunião. Todos tinham um descansozinho merecido, né? Alguns combinados, pessoal. Eu já pedi anteriormente, volto a pedir aqui, a pedidos do nosso secretário, a pedido da sede, do núcleo, mantenha as câmeras abertas e os microfones fechados. Por que o microfone fechado? Porque às vezes, quando está muito microfones abertos, começa a dar interferência, a gente não escuta mais ninguém. Então, tentem abrir quando vocês forem falar, tá? Evite realizar outras ações durante o momento formativos. Interaja, participe ativamente na reunião, para tanto, levanta a mão na Meet. Eu só peço para vocês erguer a mãozinha na barrinha, a mãozinha, ó, parece que eu estou lá falando com os alunos, ó, o costume que a gente tem. A barrinha lá embaixo tem uma mãozinha, vocês podem erguer, só para evitar da gente falar vários ao mesmo tempo, para não formar aquele tumulto, só para cada um falar na sua vez. Mas sempre que vocês tiverem dúvida, alguma coisa, podem falar. Podem erguer a mão, podem falar, não tem problema nenhum, tá? Realize todas as atividades propostas e esclareça suas dúvidas. Não saiam com dúvidas, pessoal. Sempre que vocês tiverem dúvidas, podem me chamar, podem me pedir, podem ir chamando aqui que eu tento esclarecer na medida do possível. Não sei, às vezes vou buscar, vou pedir para a tutora, mas vou tentar responder vocês. Mas sempre procurem tirar as dúvidas de vocês. Pessoal, a Franciele falou que está travando para ela, mas para mais alguém está travando? Aqui não. Não? Não. Ah, então possivelmente é a internet dela. Eu pedi para saber se era a minha ou não, porque eu estou recebendo vocês bem tranquilo. Até eu estava antes numa reunião e estava bem tranquilo. Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar então sobre o design thinking, a etapa da descoberta. É a nossa reunião 4 desta semana. Reunião da descoberta. A nossa agenda de hoje. A gente tem, então, 10 minutos de acolhimento, para o início de conversa, 5 minutos, fundamentando a prática, 20 minutos. O em ação, que é o momento que vocês vão lá para o subgrupo para praticar, para colocar o que nós diríamos lá na sala, nosso mão na massa, vocês vão ter 40 minutos. Eu vou tentar, às vezes, acelerar um pouquinho antes aqui, para liberar vocês lá, que é o tempo que vocês podem conversar, discutir, trocar dentro dos grupos, porque às vezes a gente se estende aqui um pouco mais e fica bem apurado para vocês lá no em ação. E o para concluir, 5 minutinhos finais. Então, vocês podem ver que aqui está dando 1h20, basicamente. Os objetivos: entender a etapa da descoberta, explorar atividades que contribuam para a realização dessa etapa, planejar o desenvolvimento dessa etapa com nossos estudantes. Na aula passada, vocês lembram lá que no subgrupo vocês escolheram o tema que vocês iriam trabalhar, a aula do RCO, e dentro daquela aula do RCO, vocês criaram a problemática de vocês. Dentro da problemática de vocês fizeram a primeira parte do design thinking. Então, hoje a gente vai ver a segunda parte, a descoberta, tá? Professor, durante a apresentação e diálogo sobre o momento da descoberta, vá refletindo e registrando anotações que podem contribuir para a realização dessa etapa com os seus estudantes. Eu vou passar, pessoal, aqui um videozinho para vocês, e depois a gente vai ter uma atividadezinha na sequência que eu vou abrir aqui para vocês. Deixa eu só abrir o vídeo. Em 1930, os republicanos tinham a maioria da Câmara dos Deputados, num esforço de aliviar os efeitos da... Alguém sabe? Alguém? Da Grande Depressão. Criaram uma... Alguém? Alguém? Um imposto chamado extra, emenda sagrada do aumento das taxas que...
Alguém aumentou ou diminuiu? Aumentou as taxas no esforço de coletar mais fundos para o governo federal. Funcionou? Alguém sabe? Alguém sabe as consequências? Não adiantou nada e os Estados Unidos despencaram na Grande Depressão. Hoje nós temos uma polêmica semelhante sobre isso aqui. Alguém sabe o que é? Turma? Alguém? Alguém? Alguém já ouviu falar nisso? Aqui? Alguém sabe o que quer dizer? Significa que bem aqui no vórtice da curva vamos ter exatamente o mesmo número de investimentos públicos. Bem aqui neste ponto. Alguém sabe como isto foi chamado pelo vice-presidente Bush em 1980? Alguém sabe? Economia 3 pontinhos do... Economia voodoo. Vamos lá então, pessoal. Alguém aqui da turma já se sentiu assim? O que você sabe, o que vocês acham que pode nos auxiliar a superar esse desafio? Alguém aqui já se sentiu como esse professor na sala de aula? Algum dia? Ninguém? Ninguém nunca se sentiu, nunca teve alunos que não participaram, que não se comprometia, que não estavam nem aí? Ih, todos aqui têm excelentes alunos. Alguma turma, às vezes uma turma específica, já tiveram? Já temos bastante turmas assim. Isso mesmo. Pode falar, Luiz. Eu acho que esse é um dos grandes problemas que a gente tem hoje, que é o desinteresse total. À noite, então, quando dá aula para os grupos da noite, as turmas da noite, é dificílimo a gente trabalhar com alguém. Está falando para a parede, na verdade, né? Os pequenos já estão nesse caminho também. Depois, pós-pandemia, a gente percebeu bastante isso aí. Não sei se foi só comigo, mas acho que, pelo que eu converso com os colegas na escola, um acontecimento em todas as escolas, quase que um padrão. Isso mesmo. Muitas vezes a gente vê, eu como professora também de sala de aula, também estou lá na sala de aula, também vivo com os alunos, assim como vocês, principalmente o celular, parece que aquilo às vezes é tão atrativo, e a gente está lá falando, e daí você fala assim, fulano, por favor, tem como você guardar aí, fulano? Aí ele para aquele momento ali, ele até fica com uma vergonha naquele momento, mas você vê que não dura muito, dali a pouco ele tá. E realmente as turmas dos maiores é as que a gente vem sentindo um pouco mais de dificuldade. Mas visto isso, eu vou colocar aqui para vocês no chat um Jamboardzinho. Vocês podem ir abrindo o que vocês acham que a gente pode fazer para a gente mudar isso, para tentar mudar, para tentar. A gente sabe que a culpa não é nossa, não é minha, não é de vocês, que tem. Mas o que a gente poderia tentar fazer para mudar isso, será? Eu coloquei ali no Jamboard, vocês podem ir colocando lá uma frasinha, o que vocês acham que a gente conseguiria fazer, o quem sente mais, o porquê que será que sente mais, que a gente sabe que a culpa não é nossa, que a gente se desdobra muito lá para chamar atenção, para fazer eles, para mudar, e o nosso componente até nos permite um pouco mais que outros componentes, mas mesmo assim a gente vê que isso acaba acontecendo. Conseguiram abrir o Jamboard? Está lá no chat. Prof, desculpa, eu cheguei agora. É para fazer o que lá no Jamboard? Eu não vi o vídeo. Lá no Jamboard tem um videozinho, e a partir do vídeo que foi assistido, vocês vão colocar quais as razões que levam os estudantes a agir de forma desinteressada durante as aulas. O que era o videozinho? É um professor que ele está lá dando aula, explicando, e daí tem aquele aluno fazendo a bolinha de chiclete, aquele outro com a caneta assim, mas ninguém interage, ninguém está dando muita atenção para ele. Então, referente a essas situações, a isso, o que você acha que a gente consegue, às vezes, fazer? O que a gente, às vezes, consegue estar trabalhando dentro do nosso potencial enquanto professor? Também que a gente não consegue, às vezes, fazer
muita coisa. Às vezes a gente queria ser e fazer muito mais, mas também não temos, às vezes, estrutura, não temos tempo suficiente. Conforme vocês forem respondendo, pode ir. Eu vou abrir o Jamboard aqui para vocês verem as respostas. Olha lá. Então, o que que a gente vê ali? Celular e tecnologia mais atrativo que os conteúdos, falta de utilização de ferramentas digitais. Será que essa falta de utilização de ferramentas digitais, às vezes, não é nem a falta de utilização, é às vezes o aluno, ou até nós mesmos, eu se coloco no mesmo patamar, às vezes, que eles, utilizar essa ferramenta digital de uma maneira positiva? Aulas mais dinâmicas, mais práticas, que tudo é muito mais interessante do que é falado em sala de aula, aulas mais práticas, competir com o celular, conteúdos próximos da realidade dos estudantes, alunos desinteressados, desinteresse, falta de perspectiva, muita cobrança e pouco tempo para a prática. Isso mesmo. Uhum. Temos mais um ali. Tem 13 respostas aqui. Vamos lá, pessoal. Nós estamos em 18. Tirando a professora, estamos em 17. Quem por acaso não saiba mexer no Jamboard, nunca mexeu, na barrinha lateral ali, vocês podem clicar aqui, ó, em nota adesiva aparece para vocês escrever e depois é só salvar, que vai aparecer a caixinha. Ah, está no celular? Quem está no celular não vai conseguir. Dificilmente, porque o celular, às vezes, ele não te permite essas duas telas ao mesmo tempo. E quando ele permite, a tela às vezes abre muito pequenininha e para vocês enxergar é bem difícil. Olha lá, já estou vendo mais respostas lá. Promover mais passeios, aí vem o comportamento dos alunos fora do ambiente escolar, complica. Ah, eu tentei bastante passeios teóricos ano passado, também tive esse problema. Mas eu falo assim, tem uma grande maioria que é muito boa, que vale pelos outros, pelos demais. Acredito que gostaria de uma resposta também, porque acredito que damos nosso máximo, estamos sozinhos nesse barco. É o que eu falei, todos eu acredito aqui que dão o máximo, que às vezes querem fazer mais do que podem. Só que às vezes a gente falta tempo, falta recurso tecnológico, às vezes falta um material, recurso até pedagógico ou algo assim. Nós sabemos de tudo isso, que eu acho que é uma realidade de todos, né? Maximizar o tempo de aula, valorizando a prática além da teoria. Também eles gostam bastante de atividades práticas, porque eles têm já outras matérias muito teóricas, isso mesmo. Uhum. Uma sugestão que eu tive ao longo nesse ano ainda, eu tenho uma turma de terceiro ano, e essa turma é extremamente agitada mesmo, muito agitada, são alunos que já estão assim, não vê a hora de sair do colégio, não vê a hora de terminar o ensino médio, querem sair, querem ir para outro lugar, tem diversos assuntos, tem celular, e a gente está sempre tentando ali na frente se equilibrar. E eu sempre tentando se equilibrar, tentando fazer de tudo para ver o que ia dar, e certo dia eu falei assim, não está funcionando, eu preciso dar um jeito, porque já fiz de tudo, as outras turmas estão funcionando bem, mas aqui é outra coisa, eu vou ter que dar um jeito. Eu tentei trabalhar com aquela turma, então, uma atividade mais
agitada, eles não eram mais agitados, eles não tinham maior agitação. Fomos para o conteúdo, mas o conteúdo era em forma de jogo. E o jogo foi distribuído em turmas. Aquela aula, gente, não teve um que ficou quieto. Só que, ao mesmo tempo, não é toda aula que eu posso utilizar um jogo. Não é todo o conteúdo que vai me permitir um jogo. Então, aquela aula, eles gostaram, foi muito dinâmico. O que eu fiz? A gente vai trabalhar mais aula sim, mas na próxima aula a gente vai ter um pouco mais de teoria, mas aí tem que colaborar, senão na outra não vai ter. Trouxe até o brindezinho lá para o grupo que ganhasse mais. Eu fui percebendo que vai melhorando. É todas as turmas que vão? Se assim, tem turmas que eles não se dão entre eles. Eles não se dão entre eles, como que eu vou colocar num grupo? Aí eu vou piorar a situação da sala, né? Não tem como. Então, a gente vai um pouco se adaptando ali, vendo. Mas eu sei que realmente tem turmas que, por mais que vocês se desdobrem, vai continuar meio difícil ainda. Vamos seguir lá, então, nosso conteúdo aqui. Em 1900. Para o início de conversa. Reunir informações, compartilhar conhecimento e buscar inspirações são ações fundamentais para superarmos qualquer desafio. No acolhimento, experimentamos um pouco disso e no encontro de hoje vamos aprofundar essa discussão, explorando as características da etapa inicial do Design Thinking. A. Descoberta. Primeira etapa, escolhemos o tema e criamos a problemática dentro do conteúdo. Agora nós vamos para a etapa da descoberta. A escola tradicional, mesmo aquela supostamente modernizada, ainda não se deu conta de que a sua função primordial é ensinar o aluno a pensar e a descobrir onde ele pode encontrar a resposta para as perguntas que ele tem. Mas será que o nosso aluno quer pensar? Será que o nosso aluno quer descobrir? Ou será que nós trazemos as respostas prontas às vezes? O nosso aluno está preparado para pensar? Ele quer pensar? São várias perguntas que a gente às vezes se indaga. Que às vezes a gente sabe que ele não quer, ele não tem preparação. Nós estamos preparados para esse aluno que às vezes vai fazer nós pensarmos? Pode falar, Luiz. Eu percebi uma coisa, eu acho que todo mundo já viu isso, que com essa ideia de tecnologia aí, mesmo que a gente está trazendo, que o Estado está trazendo para dentro da sala, e principalmente o celular, eles acham que eles sabem tudo já. Então, muitas vezes está chegando com alguma coisa de novo, que eles não sabem, a gente tem certeza que sabe, já viu falar, mas viu falar aquele negócio meio assim, picado. Sabe a teoria básica da coisa, mas não tem ideia do que a gente está falando a fundo. E acaba que eles estão achando que sabem mais que a gente. E muitas vezes a gente está procurando sempre se pesquisar e tudo mais, e eles acham. Não sei, Luiz, se você já teve a experiência, Luiz, lançou na sala uma pesquisa, um tema, e falou: vocês podem usar o celular para pesquisar. Sim. Você já percebeu o que eles fazem? Coloca lá no Google, assim, o que é cubismo, aquela resposta rápida que abre. Se você cuidar e você não abrir a boca e deixar eles fazer assim, você vai ver que você vai receber assim. Você pode abrir todos. Todos vão estar igual. Eles pensam. Não tá, é isso que não está acontecendo. Que não existe mais aquele. Eles gostam da ferramenta. Então, eles amam a ferramenta tecnológica, mas será que eles sabem usar essa ferramenta? Esse é o problema. Eles dão conta dessa ferramenta? Ela é maravilhosa se eles abrirem artigos, se eles abrirem publicações, se eles abrirem livros, porque eles têm isso na mão. Inclusive, eu comparo com eles a biblioteca. Antigamente, a gente tinha que ir à biblioteca para pegar um livro. Hoje, eles têm isso na mão, mas não sabem utilizar. Utilizam de uma forma errada. Esse é o problema. Eu falo assim, não é que muitas vezes nem sabe. Tem alguns que sabem, mas eles não querem. É mais fácil a resposta pronta do que ele buscar encontrar a resposta. Então, a colocação que o Luiz trouxe aqui, que a gente estava até falando, se alguém tiver mais colocações, pode trazer.
A proposta desse Design Team, que vocês vão ver que a gente vai lançar, o que ela trabalha um pouco? Uma problemática. Ele vai ter que começar a pensar um pouco, porque ele vai buscar a resposta para essa problemática. Ele não vai ganhar um conteúdo pronto. Ele vai ganhar um problema e ele vai ter que solucionar esse problema. Vamos lá, pessoal? Todo o processo do Design Team começa com uma observação das pessoas envolvidas no desafio para que possamos entender quais são suas necessidades antes de começar a pensar em um projeto. Esse é o momento da descoberta, de fazer os estudantes exercitarem a empatia e mergulharem no contexto do desafio. Podemos organizar a realização dessa etapa em 3 momentos. Entenda o desafio. Diante do desafio proposto, os estudantes devem identificar necessidades e oportunidades que vão auxiliar na geração de ideias e soluções. Qual o exemplo que nós tínhamos lá na aula passada? Quais são, onde que a cultura afro está presente dentro da nossa sociedade, né? Era um desafio que tinha lá, uma problemática, desculpa. Dentro desse desafio, como será que o nosso aluno pode buscar agora, pensando naquela problemática? Como que ele vai iniciar a busca pela resposta? O que nós poderíamos sugerir para ele? Uma pesquisa, inspiração? Ele não poderia fazer até dentro da escola, dentro das outras salas, primeiro dentro da nossa turma mesmo, um bate-papo? O que eles acham que da cultura africana está presente na nossa sociedade? Será que todos identificam lá que a feijoada vem da cultura africana, que a capoeira vem da cultura africana? Será que todos fazem essa identificação? Que a gente tem lá o samba, que o início do samba iniciou com a cultura africana, iniciou com os escravos vindos ao Brasil. É uma pesquisa. A gente está contando para eles o que é a cultura africana? Não, eles vão descobrir. A gente está lançando um desafio. Então, o que seria o desafio? Ele buscar essa resposta, ele fazer pesquisa, ele ir atrás de informações. Prepare a pesquisa. Reunir informações e dados mediante a pesquisa é fundamental para conhecer melhor e se aprofundar no contexto do desafio. Reúna inspirações. Analisar os dados e resultados obtidos com a pesquisa é fundamental para encontrar inspirações que auxiliem a solucionar o desafio. Vamos compreender como esses 3 momentos podem funcionar a partir de uma aula do RCO. Para esse exercício, selecionamos a aula 25, do 9º ano do Ensino Fundamental de Arte, que aborda o contexto histórico e social da moda. Essa aula da moda lá fala sobre como surgiu a moda, o que é, as vestimentas e demais conteúdos ali. Podemos considerar que, para esse tema, o desafio seria como podemos manter o uso do uniforme escolar sem perder as características da moda juvenil. Essa seria, então, o desafio, a problemática. Como que nós podemos manter o uso do uniforme escolar sem perder as características da moda juvenil? Para entender melhor esse desafio, podemos observar o contexto histórico da moda a partir de um material didático audiovisual. É um exemplo que foi trazido aqui. Vou até colocar para vocês o videozinho aqui. Quem inventou a moda? O conteúdo de hoje está organizado em 3 pontos principais. Primeiro, nós vamos aprender a definir moda, vamos compreender quando e como ela surgiu e vamos desvendar as engrenagens do seu funcionamento. Definir moda é um desafio para a maioria das pessoas, porque primeiro temos que diferenciar o termo, palavra moda, do conceito de moda. Então, comecemos pelo entendimento de moda no sentido etimológico, ou seja, no sentido da raiz da palavra. Nesse caso, moda quer dizer modo, costume, maneira de ser e de se comportar. Por exemplo, podemos usar o termo moda para nos referir ao costume de um povo ou grupo social.
como quando dizemos a moda dos romanos, a moda dos gregos, a moda dos hebreus. Aqui, o termo moda está no lugar das palavras costume, maneira, modo de ser. Esse uso da palavra moda é muito diferente de quando a utilizamos para nos referir ao fenômeno social que se caracteriza pelo sistema de mudanças periódicas nas aparências e que movimenta o mercado, o consumo, a economia, com a indústria do vestuário e toda a sua cadeia de produção. Assim, podemos compreender que todas as sociedades possuem a sua moda, no sentido de Pessoal, perceberam ali? Ali ela vai esclarecer o que é moda, o que é o contexto da moda, mas assim, bem breve. Ela está dando exemplos, muitas coisas? Não. Então, próximo passo ali. A busca por Acho que a prof passou bem isso. A busca por informações com especialista é uma ótima maneira de entender melhor o desafio. Outras opções que os estudantes podem fazer nesse momento são compartilhar o que já sabe, que foi o exemplo que eu trouxe anteriormente. Eles podem começar a falar, porque se um aqui na frente começou a falar, o outro contribuiu, até aquele que às vezes está um pouquinho mais assim retraído, ele vai se estimular. A gente tem que, com perguntas assim do cotidiano, e pedindo para um e pedindo para outro, que eles vão tentando interagir. Aí tem aquele que às vezes está lá, o celular que a gente sabe que está bem assim, ó. Só que daí ele já começa a fazer assim, ó. Já vai erguendo a cabeça, porque ele já vê que está rolando pergunta na sala, que ele vai ter que, pode chegar nele, né? Diferente, às vezes a gente está lá só tentando falar, e aquele ser que está lá não olha para nós, não presta atenção, ou fica lá escondido com o celular lá embaixo, assim, só puxando, ou algo assim. A busca por informações com o especialista é uma ótima maneira de entender melhor o desafio. Outras ações que os estudantes podem fazer nesse momento são compartilhar o que já sabem. O grupo pode escrever e compartilhar o que já sabe e o que desejam descobrir sobre o tema do desafio. Podem trazer no quadro, podem montar algum cartaz, podem dividir o quadro pelos grupos. Que tal liberarmos um pedaço do quadro para os alunos vir para o quadro, com os grupos deles? Vão lá, debatem, elegem um representante de cada grupo que vai escrever o que os seus colegas estão falando. Definir um público. O desafio impacta a vida de quem? Devemos conhecer as pessoas envolvidas, suas necessidades e desejos. Esboçar um cronograma. Os estudantes precisam definir no grupo um cronograma das ações com os prazos e entregas previstas. Dentro do grupo dele, eles já vão definir o que eles vão fazer. Eles vão fazer uma entrevista dentro da escola. A entrevista, se vocês lançarem dentro da escola, é mais rápida. Vocês podem liberar 5, 10 minutinhos. Eles fazem entrevista com professores que estão na sala dos professores, com os pedagogos. Um grupo vai falar com os professores, um grupo fala com os pedagogos, um grupo fala com as zeladoras, um grupo vai visitar outra sala, um grupo visita, exemplo, é uma aula do 9º ano, então um grupo vai lá e visita o 6º ano, um grupo visita o 3º ano. Vocês vão ver que são opiniões diferentes, porque são todas características diferentes para essa pergunta que ele vai fazer. Podemos facilitar o processo de entendimento do desafio utilizando a estratégia virem e conversa. Às vezes o tempo nosso é menor, não temos tempo. Pode liberar para ele virar, conversar com o colega do lado e daí depois eles vão trazer uma resposta que entre eles mesmos encontraram. Deixa só para voltar aqui. Discussões curtas e contidas em duplas facilitam a troca produtiva entre os estudantes, permitindo com que eles ampliem conhecimento sobre o desafio. Para isso é fundamental indicar o limite preciso de tempo da ação. A gente sempre é bem importante a gente controlar o tempo, porque se a gente liberar, vocês vão fazer isso, a gente sabe que agora vocês vão tentar descobrir a resposta de tal pergunta. Se nós não delimitarmos um tempo, eles ficam 2 aulas, eles papeiam vários assuntos e não sai nada. Então, dentro do tempo, quando eles veem que eles têm um tempo cronometrado, eles acabam acelerando um pouco. Às vezes eles se perdem um pouco, mas eles veem que no final eles vão ter que voltar, porque vai ter que aparecer a resposta, né?
Garantir que todos saibam que não são os seus parceiros quem são os seus parceiros sem precisar perguntar. Realizar um encaminhamento coletivo do que foi discutido entre os pares. Esses elementos precisam ser claramente identificados no comando. Exemplo, vocês têm 3 minutos para conversar com o colega, que senta ao lado esquerdo sobre o conteúdo histórico e social da moda. Virem e conversem. Para finalizar o diálogo entre os estudantes, você pode utilizar uma deixa sinalizando que eles precisam amarrar as ideias e encerrar a conversa. Por exemplo, temos mais 1 minuto de conversa, aproveitem. Tipo a professora aqui que fala, já está acabando o tempo, vamos voltando para o grupo. Agora não mais, né? Porque agora as Meet voltam, agora vocês voltam sozinhos da subsala. Encerre as discussões no momento em que as ideias entre os estudantes estejam borbulhando. Aproveite a crista da onda. Isso garante que terão estudantes ansiosos para compartilhar seus pensamentos e reflexões, facilitando o engajamento de todos na ação. Prepare a pesquisa. Para que os estudantes se aprofundem no contexto do desafio, o professor precisa planejar atividades que incentivem a busca por informações sobre o tema do desafio. É possível coletar informações com diferentes fontes, conversar com um especialista, levantar dados e informações com entrevistas ou realizar pesquisas em materiais didáticos ou de divulgação científica. Falem com os especialistas. Convide um especialista no tema do desafio para um diálogo com os estudantes. Você também pode apresentar aos estudantes vídeos com falas de especialistas no tema. No desafio sobre o contexto histórico e social da moda, os estudantes podem também ouvir outros colegas da escola, a equipe diretiva, os profissionais que atendem à entrada dos estudantes, os pais, os fabricantes de uniformes escolares. Então, eles podem, dentro ali do tema, pensando da moda, dos uniformes escolares, eles podem sair, eles podem andar pela escola, pedir para o diretor, por que o senhor acha que nós devemos utilizar uniforme? Por que o uniforme tem que ser calça longa? Por que as meninas não podem usar uniforme estilo padrão americano, que é saia? Podemos mudar o uniforme? Qual seria a dica? O que vocês acham? Então, trazer uma problemática ali dentro, tentar explorar esse contexto. Converse com as pessoas. Pessoas são uma valiosa fonte de inspiração. Oriente que os estudantes entrevistem ou apliquem questionários com as pessoas envolvidas no desafio. Explore o que já sabemos. Prepare uma pesquisa orientada no material didático ou de divulgação científica sobre o tema do desafio. Os estudantes podem também explorar outros materiais científicos. Professor, qual dessas alternativas é mais adequada para o seu desafio e o seu contexto? Alguém quer falar? Alguém? Vão deixar a prof falando sozinha? Ninguém quer dar uma opinião, falar? Prof, posso falar? Pode falar. Eu estou usando a tela e o celular, talvez tenha hora que parece que eu não estou olhando. É assim, para minha realidade, eu utilizo mais ali, explorando o que a gente já sabe. Dentro da sala de aula, um conversando com o outro, e daí faz o diálogo coletivo. Isso. Para minha realidade, rende mais. Sim, tudo bem. Alguns exemplos que a gente pode, às vezes, levar eles para fora, dividir em subgrupos, que daí eles vão ter, ou a gente pode, às vezes, eles tumultuam e ir para fora, né? Fazem aquela, não querem voltar para a sala, trazer um convidado de fora que converse junto com nós, ou algo assim também, que vai dando essa mudança ali. Colete inspirações. Tendo realizado a pesquisa, os estudantes podem reunir as inspirações que identificaram. Na pesquisa, os estudantes falaram com um especialista, entrevistaram pessoas ou observaram ambientes relacionados ao desafio. Agora é o momento de explorar esses dados e identificar inspirações e informações que serão úteis para a busca de soluções ao desafio.
Desculpa, pessoal. Pessoal, então chegou o momento do nosso em ação, famoso que a gente tem lá na sala de aula, mão na massa. Vamos para a produção. Agora vamos trabalhar no tema que selecionamos e construir o passo a passo para realizar a etapa da descoberta com os estudantes. Nos grupos, vocês vão relacionar o tema do desafio, do design thinking, definir procedimentos, regras e passo a passo para o desenvolvimento do momento da descoberta com nossos estudantes. O que é a descoberta? É onde que eles vão buscar, eles não vão ainda trazer a resposta concreta para aquela problemática que vocês criaram. Eles vão buscar respostas. Quem trabalhou lá com fotografia, eles vão ir buscar resposta. O que seriam essas respostas? Vocês podem conversar dentro, for uma conversa dentro da sala. Quais os tipos de fotografia que eles encontram na casa deles? Eles utilizam fotografia mais para quê? Mais para ver, mais para eles estar visualizando paisagens, mais para eles estar fotografando a família. Então, nessa conversa. Quem pensou lá em trabalhar com azulejo? Ah, mas eles encontram azulejo aonde? Será que o azulejo serve só para revestimento de parede? É só nas paredes que tem azulejo? Vocês já viram? Podem lançar a pergunta junto com a outra. Já viram alguma coisa lá? Alguma arte desenvolvida com azulejo? Que quando a gente fala em azulejaria, a primeira coisa que a gente vai pensar é o azulejo lá do piso, não é? Aí vamos pensar naquele azulejo de revestimento de parede. Mas será que o azulejo é só para isso? Será que ele não pode servir como uma ornamentação, outra coisa? Então, aí você vai indagando eles para eles ir buscar outros elementos. E eles vão trazer esses próprios elementos. Deixa eu só parar aqui para vocês. Depois, pessoal, eu já vou falar agora para vocês que vocês elejam ali nos subgrupos uma pessoa para depois só comentar a discussão de vocês, o que vocês acharam, o que vocês falaram. Eu vou mostrar o material para vocês antes de encaminhar vocês para o subgrupo, que eu já vou pôr aqui no chat, alguém do subgrupo já pode ir também salvando, abrindo, tá? Já vou pôr aqui no chat também. Esse material é o material que vocês vão... deixa eu fazer uma cópia para vocês. Que vocês vão estar... criando lá. Eu já vou entrar em cada subgrupo e daí eu vou mandar para vocês esse materialzinho aqui, tá? Então, como que ele é? É um material que vocês irão construir hoje. O em ação, que agora vamos trabalhar no tema que selecionamos, que é o que eu acabei de falar para vocês. Na sequência aqui, vocês vão poder pôr o desafio que vocês já criaram, a que aula que aquele desafio pertence, qual que é o tema que vocês escolheram, e a etapa da descoberta. Aqui vocês vão descrever justamente o que nós estávamos falando agora. Como que vocês vão fazer essa descoberta dentro do tema de vocês? Alguma dúvida, pessoal, antes de ir para lá? Não? Então, tranquilo. Eu vou abrir aqui, tá, pessoal? Vocês terão agora 35 minutos, vai dar. A prof vai deixar 30 minutos, daí eu chamo vocês de volta, tá? Vai dar 30 minutos. Deixa só a prof cuidar o tempo aqui. Pode falar, Sandra. Prof, boa noite aos colegas. Na aula passada, tinha uma professora comigo, eu esqueci o nome dela, e tinha uma moça que ela era do período da tarde, e parece que eu não vi é uma diretora, é a Patrícia. Ai, graças a Deus, eu ia falar, é uma bonitona, achei, a prof, ela tá ali. E a outra menina, acho que era da tarde, já me localizei, beleza, era 3 horas. 3, né? Tá, prof, já me localizei. Muito obrigada. Ai, Patrícia, graças a Deus que você tá aí. Eu já vou lá mandando o material para vocês aí, como eu fiz. Acho que fica mais fácil. Deixo vocês discutirem e vou entrando e vou mandando esse material que eu já mostrei para vocês. Tá, pessoal? Fica mais fácil assim, né? Que eu já mando as cópias para vocês. Uhum.
A Eliane Scaff, ela... Eliane, se você puder entrar com o seu @escola. De novo? Eliane, se você puder, você entrou com o outro, você não está com o seu @escola. Deixa eu ver. Eu vou sair e Professora, entrar de novo. Já mandei. Opa, deixa eu profetizar. O tempo. Vou sair e entrar de novo. Tá lá. Pessoal, já foi o link para vocês. Ué. Prof. Thaís, Oi? eu não estou conseguindo acessar os slides ali da aula de hoje. Tá falando para pedir permissão. Até enviei lá, mas ele não está abrindo para mim o material. Deixa eu só abrir aqui, então. Ah, ele está restrito. Já abri lá. Se você tentar de novo, já para ele abrir. Tá bom, obrigada. Já estão indo para o subgrupo. O prof, para mim não apareceu o link do subgrupo. Para mim também não. Tá aparecendo agora. Aqui vai ficar aqui. Um subgrupo fica aqui na sala da Meet principal, só um. Isso, um vai ficar aqui. Conseguiram? Olha, tá aparecendo que a sala tá ativa, que termina em 29 minutos, é isso? Esse já é o subgrupo aqui? Isso. Isso. Já vou mandar aqui para vocês. Vocês são 6º ano, né? Prof, o material de apoio você já mandou? Estou colocando aqui. Ah, tá. Não, porque eu não sei o que está acontecendo com a minha internet, que eu não estou conseguindo ver os slides, assim, sabe? Ele dá um delay muito grande, assim. Então, não sei Então, quando ó, tá acabei de acontecendo colocar. Vocês são um grupo 6º ano. Uhum. Acabei de colocar aqui, tá? Meninas, eu vou entrando nos subgrupos. Vou sair daqui um pouquinho, vou sair, mas eu já volto aqui, tá? Oi, meninas, tudo bem? Vocês estão por aí? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai falar. Você vai ter. Oi? Eu não consigo ver o slide que ela deixou aí, tá muito pequeno. Ela mandou. Eu vou parar a minha apresentação. Vocês podem abrir a apresentação de vocês aí, tá? Que daí vocês podem editar. Aquela dali não era editar. Eu vou só visitar as outras salas. Tá no Classroom? Ela mandou o link ali na mensagem ali. Deixa eu ver se. Ah, tá. Gustavo, você não viu que a mãe achou? Vocês querem que compartilhe? Pode ser?
Eu tô perdida, não entendi quase nada. Para fazer. Vou compartilhar aqui. É para a gente continuar aquele plano dela que a gente começou na aula passada. A aula passada a gente decidiu o tema e hoje a gente vai fazer mais uma parte. Ah, era sobre o colorismo. africana? Sobre a cor. É, isso. Mas tá faltando alguém, não tá? Era só nós três? Não Eu era. nem me lembro, faz tanto tempo, já faz 15 dias. Eu acho que tá faltando alguém. Mas a semana passada a gente tava só nós três, não era? Eu não vim semana passada. Ah. Não participei. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, é esse. Esse aqui. Ai. Isso que eu não entendi. É para pegar uma aula da RCO, então? Não é para a gente fazer nosso tema? É que, na verdade, o que a gente já vai organizando esse plano de ação a cada aula, né? Uhum. E depois, esse plano de ação a gente pode ou não utilizar na nossa implementação. Ah, tá. Eu vou ter que perguntar para a professora até sobre isso. Aquele dia eu tentei perguntar, mas ela acho que não estava me ouvindo. Uhum. Eu estou gestante de 8 meses já. Nossa. E eu vou precisar sair de licença. Não vai dar tempo de eu concluir o curso, eu acho. Como que fica essa questão, né? Porque você tem que fazer o plano de ação e a implementação, né? Antes disso. Mas eu acho que eu vou ter que fazer outro, porque não vou conseguir acompanhar esse até o final. É. Então, aqui retomar o tema selecionado do desafio. O tema que a gente tinha escolhido é sobre afro, né? Isso. Tons de pele, cores, né? Aham. Colorismo que fala. E daí, agora, qual que é o procedimento que a gente vai para a próxima etapa, né? Regras passo a passo para o desenvolvimento do momento de descoberta com nossos estudantes. Eu acho que agora a gente podia trazer um conteúdo, né? Um vídeo, alguma coisa nesse sentido, né? Ou será que ela quer que faça um jogo passo a passo? Não entendi. A aula do RCO, agora eu não lembro qual que era. Pois é, mas daí se a gente for usar a aula da RCO, daí não é a mesma do que a gente discutiu na aula passada. Então, mas eu não lembro qual o número da aula que era. Eu também não lembro, não. Será que a gente anotou naquele negócio que a gente salvou? Eu tô tentando achar aqui. Deixa eu ver se eu acho no meu drama. Nossa, eu não lembro onde que tá. Como a gente salvou, né? Também não lembro o nome.
Hoje o meu computador tá muito estranho, gente. A internet tá ruim também. Então, a gente pode colocar como desafio para eles perceberem os diferentes tipos de tonalidades. O que vocês acham? Eu concordo. Porque, assim, como é sexto ano, a gente não pode pensar em algo muito complexo, né? Eles poderiam, assim, colocar as mãozinhas juntas, os bracinhos juntos, né? Um do ladinho do outro, Isso. pra ver, né? Aham. Pegar os lápis de cor e colocar sobre a pele deles, para eles tentarem encontrar o tom de peles deles, né? Uhum. Nossa, já acabou o tempo, gente? Quanto tempo tá? Era Não, 25 não. minutos. Não acabou. Então Você consegue escrever aí, prof? Eu não sei se você está escrevendo. Hã? Eu não sei se dá para escrever, deixa eu tentar. Naquele arquivo que ela mandou pra gente ali. O meu não dá. Não tá habilitado, não. Tentei aqui, não dá. Ai, gente, eu sou horrível com tecnologia. Aquele Jamboard Ela já me vai escrever. Ué, não tá dando mesmo. Ela não liberou, eu acho. A internet aqui tá ruim, até o WhatsApp não tá funcionando direito. É Luiz, né? Luiz, você tava no grupo do sexto ano? Viu, meninas? Eu coloquei ali, ó, o desafio ali, que é perceber os tons de pele ali do aluno e dos outros colegas, né? Colocando as mãos e os braços lado a lado, aí perceber as tonalidades dentro dos lápis de cores também. O que vocês acham? Você conseguiu digitar lá? Meu não abre, não. Eu acho que tá bom. Eu acho que a gente só tem que pensar agora numa atividade para eles fazerem depois. Não sei se desenhar ou não, ou sei lá o quê. Ah, ela tá escrevendo ali no chat, ó. Sim, mas será que ela conseguiu editar lá no arquivo? Eu acho que nós estamos sem permissão, tem que esperar a prof, eu acho.
conseguindo, meninas? Prof, a gente não está conseguindo editar Editar? esse slide, é para fazer... Tá, deixa eu só ver aqui para vocês se ele está aberto. Já vou verificar. Ai, você só coloca o link aqui para prof, que eu acho que eu fechei o link de vocês, e agora eu tô sem, eu não, como eu saí da Meet Municipal de vocês e fui para os colegas, eu fiquei sem, mas eu já verifico. Deixa a prof já ver aqui, que eu vou ter que ver lá pelo meu drive. Viu, prof? Eu atualizei ele abriu para mexer. Abriu? Ah, então tá aqui. Então, eu vou colar lá. Tá bom. Prof, nessa atividade, você tem uma atividade prática? Hã? Na verdade, é como eu falei para vocês, vocês vão... essa atividade é onde que ele vai começar a buscar resposta. Pode ser uma entrevista dentro da escola, pode ser uma entrevista que vocês mandam de tarefa de casa. Aí eu estou falando um conteúdo, eu encerrei aquele meu conteúdo e eu vou lançar o meu problema. No final de uma aula, eu vou lançar. Nós temos tal problema. Como que a cultura afro está influência dentro do Brasil? Vocês vão ir buscar, através de pesquisa, lá com o pai, com a mãe, com o vizinho, com a avó, o que eles acham? Na próxima aula, eles vão trazer uma resposta, vocês podem abrir num debate. Ou agora é o momento, vou iniciar a minha aula com essa problemática. Agora é o momento em que a gente vai se dividir, vocês virem para o colega e vocês podem discutir a respeito do que o colega acha, o que você acha, ou em pequenos grupos. Ou agora é o momento, eu vou liberar vocês em pequenos grupos, um grupo vai lá, faz uma pesquisa com o diretor, uma faz uma pesquisa com o professor que está lá fazendo hora atividade, um vai em outra sala, um conversa com a zeladora, o que eles acham? Aí vai trazer essas informações. Essa coleta, essa pesquisa, essa busca. Agora, outra pergunta, seria o desafio lá, descoberta. O desafio ali em cima é a problemática de vocês lá. E a aula do RCO, é para a gente criar nossa aula ou é para usar uma do RCO? A aula do RCO é só colocar qual que aula que é que vocês escolheram lá. Qual que era? Da aula passada. Isso. Professora, eu não lembro onde que está no arquivo que a gente fez. Ele ficou provavelmente salvo no seu drive. Tá, vou olhar lá. Qual que era o tema da aula de vocês? Que vocês tinham escolhido, vocês lembram? A arte africana, da cultura africana. O de vocês tinha isso, cultura afro, acho que era o nosso exemplo dentro da aula. Não, do sexto ano, não era? Tinha, sim, eu acho. Cultura indígena, afro e não sei o quê. Tinha. Então tá ok, então é isso mesmo. Hein, meninas, então, pensando nessa explicação da prof, a gente podia fazer um levantamento, pedir para os alunos distribuírem um papelzinho com vários tons, né, vários tons, e para as pessoas assinalarem o que elas se denominam, né? E depois a gente pode fazer uns gráficos, não sei se é muito para sexto ano, para ver o que a comunidade... Então, na verdade, eu acho que a gente deveria, primeiro, colocar quais são os tipos de tons de pele que a gente encontra, né? Porque, por exemplo, assim, teve a UBMEP, né? Foi a UBMEP que eles fizeram agora? Que eles tinham que assinalar qual que era a cor deles? Mas todos têm, eu acho, não é? Então, mas os sextos anos, eu tive que aplicar na turminha de sexto ano, e eles não sabiam se denominar a cor, sabe? O que eu sou? Então eu falei assim, mas olha o seu tom de pele, né? A gente podia fazer, então, de acordo com... Eu acho que o IBGE que faz essas coisas de cor. Isso, para ver quais são as cores consideradas tons de pele, né? Isso, é uma pesquisa, então, né? Isso, pode ser, é uma boa. Fazer uma pesquisa, então, o desafio é que os alunos façam uma pesquisa para descobrir quais as cores que existem no Brasil. Sobre os tons de pele, né? Os tons de pele, é raça, né, que eles põem lá, né? Etnias. Etnias,
Não, desculpa, meninas, etnias, na verdade, tem a ver com italiano, alemão, japonês, Mas seria e são o tom etnias. mesmo de pele. Seria tom de pele, isso mesmo. Então, o desafio seria essa descoberta, essa pesquisa por parte dos alunos, e daí eles poderiam trazer para a sala, né? Uhum. Vocês podem pedir um exemplo, a prof dando pitaco para vocês aí. O que eles acham, além de pedir da cor de pele, que é bem interessante para um sexto ano, porque a maioria não se reconhece, ou a maioria... Não. Ou eles vão falar, eu sou branco ou eu sou preto. Eles não reconhecem mulato, eles não reconhecem essa diferenciação, amarelo, pardo. Eles não têm muito essa diferenciação mesmo. No sexto ano, não. Até os terceiros anos, às vezes, faz confusão com isso até os maiores. Mas os menores é mais simbólico, você consegue perceber isso. O que o indígena trouxe de contribuição para eles hoje? O que pode separar lá? O que eles acreditam que as diversas etnias, a gente não precisa, às vezes, se focar tanto, que quando a gente pensa em preconceito racial, ou assim, a gente se foca no negro, no índio, mas a gente deixa os demais, às vezes, de lado, né? Uhum. Pode colocar algo nesse sentido também, o que eles acham que eles contribuíram no nosso país, o que acha que dentro da casa deles tem indícios que venham dessa cultura. Outro pode ir lá pedir, qual tipo de música, que pode separar meio por grupos, qual tipo de música vocês acham que vem? Vocês não vão contar qual música que é, porque ele vai buscar aquilo lá, né, para descoberta. Sim. Aí a gente sabe que na outra aula pode acontecer de vir ele lá e falar que é difícil, né, mas pode ter, que a música clássica vem da cultura africana. Aí onde que a gente vai começar a explicar? Mas será que o clássico veio mesmo? Aí eles mesmos se param para buscar essa pergunta. Conseguiram compreender, meninas? Uhum. Sim, prof. Obrigada. De nada. Deixa eu só ver aqui. Eu coloquei ali, fazer uma pesquisa sobre os tons de pele que temos no Brasil. Dentro da sua família, você percebe referências culturais da cultura afro? Culturais da cultura afro? Isso. Referências da cultura afro, né? Não referências culturais, né? Ou de outras etnias, se você tiver, né? Referências da cultura afro ou outras etnias? Isso. Porque a maioria né, pelo menos aqui na minha região, eu moro em Colombo, a grande maioria tem descendência afro. Mas tem sempre um clarinho de olhinho azul no meio que não vai, né? Mas você sabe que eu sou branca dos olhos azuis, assim, né? Uhum. Eu falo que eu sou leite desnatado com água, né? Mas o meu pai é índio. E quando eu falo isso, eu sabia, vocês sabiam que eu sou índia? Eles não acreditam, né? Uhum. E daí, quando eu mostro, assim, eu falei assim, toda a minha família é descendente por parte de pai, é descendente de índio, e eles não acreditam, assim, não, professora, mas você não tem nada a ver, sabe? Então, eu acho bem bacana isso, porque dentro da família, assim, a gente consegue perceber essas diferenças, né? É verdade. Tá, mais alguma coisa do problema da pesquisa? Eu acho que é isso. Eu acho, assim, que eles podem fazer daí depois um levantamento na escola, né? Para eles montarem uma tabela. O que vocês acham? Após eles descobrirem os tons de pele que são que a gente tem dentro do Brasil, de qualquer outro lugar também, né? Mas que é aceito no IBGE, assim, que tem aquela branco, pardo, mulato, né? Dentre esses tons, eles poderiam fazer pesquisas, né? Dentro da escola. Legal. Criar, né, Daí montar um gráfico, né? Uhum.
Daí a gente já perde a interdisciplinaridade com o professor de matemática. Sim. Para dar uma força. Ou poderia, assim, em vez de ser toda a escola, eles poderiam fazer dentro das turmas do sexto ano. É, também. Para não ficar também tão extenso, né? Eles são pequenininhos ainda, né? Se fosse no médio, seria legal a escola, né? Sim. Prof, você está ouvindo? Tô sim. Então, eu queria te perguntar uma coisa, aproveitar já. Esse conteúdo que a gente está montando é para postar depois lá como a implementação? Esse conteúdo é a construção colaborativa de vocês. Vocês podem aproveitar o mesmo conteúdo e fazer a implementação de vocês. Vocês não terão um trabalho de elaborar um novo material para implementar. Então, o que eu orientei já os demais grupos e oriento vocês? Quando vocês constroem ele, já pense nas turmas de vocês. Por isso que eu já pedi antes, se vocês trabalhavam nessas turmas, que daí vocês podem aproveitar e implementar esse trabalho. Professora, mas eu construí aqui, construí com meus colegas e eu não gostei, não quero, eu quero fazer outra coisa. Podem fazer tranquilamente, tá? Vocês não são obrigados a trabalhar. Diminui muito o trabalho de vocês já aproveitarem, né? Mas não necessariamente é obrigatório, não, tá? Mas daí porque vocês, a implementação de vocês tem que ser baseada dentro dessa mesma metodologia do Design Thinking que a gente está fazendo a construção colaborativa, mas não precisa ser exatamente igual ao mesmo tempo. Porque daí para apresentar, tipo, ficaria repetitivo? Tipo, nós três iríamos apresentar a mesma coisa? É que, na verdade, você vai apresentar e vai contar como que foi lá dentro da sua sala, porque cada um vai ter uma... Às vezes você vai adaptar um pouco dentro da sua sala, dentro da sua realidade, dentro do cotidiano dos seus alunos, do material até que tem disponível na sua escola. Talvez você tenha um, a colega tenha outro, né? Tá, outra coisa. Eu estou gestante de 8 meses já. E eu vou precisar sair de licença maternidade. Eu acredito que nas férias de julho agora. Tá, você sai nas férias de julho. Então, você precisa fazer essa implementação para já você não perder o GE, que daí você pode só assistir nas aulas online, tudo tranquilo, que você continua. Mas só a implementação, que depois você não tem o tempo como as colegas da implementação. Então, mas eu não vou fazer, eu acho que o mesmo tema que elas, porque daí eu não vou conseguir implementar na minha escola, né? A gente está fazendo um outro projeto, eu vou aproveitar para fazer o plano de ação e a implementação junto com esse projeto do colégio, que vai ser apresentado esse mês agora, de junho, porque depois eu já saio de licença. Aí você pode olhar, Michele, lá na primeira aula, eu expliquei um pouco breve, que agora eu vou abrindo todas as etapas do Design Team, que tem um material também de curiosidadezinha lá no final, que daí você já pode fazer sua implementação para você não perder o GE, que depois você pode ir assistindo as aulas e no momento lá do compartilhamento final você compartilha, só que você vai fazer a sua implementação antecipada. Tá, eu vou montando, daí eu vou te mandando, qualquer coisa a gente vai conversando para ver se está indo certo. Então, mas tá. Vou fazer... Pode ser sim, qualquer coisa você pode me mandar mensagem, pode ir chamando, Michele. Só procura fazer antes para você não perder, tá? Senão você vai estar assistindo as aulas aqui. Igual nós já estamos indo para o quarto encontro. Pois é, não, eu tenho que fazer agora, entre essa semana que vem e a próxima, eu já vou ir fazendo tudo. Agora é pouco tempo. É que se não faz implementação, você pode participar de todos, pode fazer, mas infelizmente você não certifica, tá? Por isso que eu... Meninas, podem ir concluindo, já vai logo cair e voltar todos, tá? Pode ver que lá em cima tá 2 minutinhos. O que falta, Dani? Então, eu coloquei aqui os desafios, né? Falta o número da aula do RCO e a etapa da descoberta ali, que a gente não conversou. Professor, a etapa da descoberta é eles realizando esses desafios, né? Achei aqui, deixa eu compartilhar. Se der tempo. Ai, eu sou muito perdida.
Você conseguiu achar? Aham. Aqui, ó. É aula 31 e 32. Tá, então vou colocar aqui. Arte africana e afro-brasileira, ancestralidade. Acho que é só daí, né? Acho que todos os colegas estão voltando. A gente não vai voltar, que a gente já tá, né? Vocês já estão. Sempre foi pedido que daí, não sei se vocês chegaram a ver as gravações, elas ficavam pretas nesse momento. Então, a gente vai trocando. Hoje ficaram vocês e vai trocando os outros subgrupos, deixando aqui na Meet principal. Senão, as nossas gravações ficam todas pretas nesse momento. Tá bom. Pessoal, enquanto todos vocês estão voltando, só um recado que a colega aqui já lembrou. Alguém aqui vai sair de licença? Pediu aquela licença que teve agora concedida? Ou alguém tem licença maternidade ou algo assim? Fora a colega que eu já conversei? Não? Então, tudo bem. Só para saber. É que se alguém tiver licença ou algo assim, acho que a Michelle eu estava conversando, precisa fazer a implementação antecipada, tá? Só para avisar. Mas acho que tudo bem, todos os demais estão tranquilos. É que agora também está tendo aquela licença especial que alguns professores conseguiram, por isso que eu pedi. Porque os professores que saem de licença especial, acho que saem agora no início das férias, uma semana antes também. Pessoal, algum grupo queira iniciar? Preferem que eu fale ou... Algum grupo? Nós tentamos fazer aqui, mas ficamos com algumas dúvidas. Pode falar, Eliane. Por exemplo, nós iniciamos lá no Word porque não abriu para editar lá naquele material, né? Nem na caixinha? Não conseguimos. Tá, não tem problema. Aí depois eu a gente adapta. de texto e coloquei em ação, né? Aí vem o desafio, compreensão da tridimensionalidade referente ao aluno, né? Depois vem a aula do RSO, também referente à tridimensionalidade, depois vem o tema. Eu fiquei um pouco confusa aí. Eu queria saber certinho, já para desenvolver de forma correta, não errar muito. Vou compartilhar aqui novamente com você, tá? Tá bom. Que daí eu vou te explicar. Vou pegar... Aí eu não sei se as meninas já fizeram aqui. Se eu peguei o de alguém, perdão, pessoal, mas eu compartilhei aqui um... É esse eu abri. Deixa a professora iniciar. Aí vem lá, o desafio. O desafio, o que que é? É essa problemática que vocês vão criar em cima daquela pergunta que vocês criaram na aula passada. Como que os alunos vão descobrir lá o que é... Deixa eu só para eu pegar aqui. Como que a arte afro influencia a nossa cultura? Qual que seria o desafio dentro dessa pergunta? Onde que eles podem... Quais os elementos da arte afro que eles encontram no dia a dia deles? Tem alguma comida que eles comem que vem da arte afro? Tem algum artesanato que eles acham que vem? Que tipo de música será que vem? Seria essas perguntas que indagaria eles a pesquisarem, a buscarem, que eles iriam trazer. Esse seria o desafio. A aula é o número da aula que vocês escolheram lá na aula passada, e o tema é aquele tema que vocês escolheram na aula passada, lá o tema da aula, o assunto da aula passada. Certo, deixa eu só passar aqui. E a etapa da descoberta. Desculpa aqui, a prof voltou. E a etapa da descoberta, e vocês vão explicar melhor esse desafio, vão descobrir. Aqui vocês vão colocar só o que seria lá do início, que vocês já fizeram. Aqui vocês vão... O que eu expliquei para você agora, você pode descrever ali. Como que ele vai encontrar,
perguntas que ele possa fazer pesquisa, ou algumas perguntas que você lance dentro da sala e eles vão conversar entre eles para ver se eles mesmos sabem a resposta. Estou trabalhando numa aula mais curta. Uma aula mais curta não vai dar tempo dele ir para casa, dele voltar, dele trazer respostas, né? Mas eu posso indagar essas perguntas e posso dividir eles em subgrupos, e eles vão discutir entre eles, e depois a gente discute com o grande grupo, que é basicamente o que a gente faz aqui dentro do GE. Ou eu posso subdividir eles em pequenos grupos, cada grupo vai ter uma dessas perguntas, que eles vão pela escola, vão conversar lá com o diretor, com o pedagogo, com a zeladora, ver o que essas outras pessoas têm de resposta, vão trazer para dentro da sala e discutir dentro do grande grupo. O exemplo aqui era o desenho como processo para pintura. Aqui que pode colocar lá, como que eles acham que começa uma pintura? Eles vão ter uma resposta, se eles pedirem para o colega vai ter outra. Então, vai trazendo lá. E para pintar, será que eu preciso desenhar? Aí eles vão chegando nessas outras indagações. Conseguiu entender, Eliane? Sim. Sim? Uhum. Já está mais claro agora. Pode falar, Franciele. Prof, a gente ficou em dúvida aí nesse descoberta aí, tanto que e daí acabou nem dando tempo da gente finalizar ali. Esse é a nossa atividade. É o de vocês? É isso. Tá, deixa a prof ler. Eu só abri, mas você viu que eu não li. Os desenhos realizados antes das pinturas são geralmente os estudos que o artista faz. Com base nessas afirmações e nos estudos realizados nessa aula, faça um desenho. O que acontece? Ele não vai fazer um desenho, ele não vai fazer nada ainda. O desafio é a pergunta que vocês fizeram lá na aula passada, a aula que vocês escolheram lá na aula passada, e o tema é o tema que foi escolhido lá. Aí aqui na descoberta você vai por lá. Como que o desenho, o que eu acabei de falar, como que o desenho influencia? Vocês acham que para uma pintura precisa desenho? É onde que ele vai buscar mais informações. Ele não vai fazer ainda. Ele vai buscar informações. Antes da execução lá, tipo, essa etapa da produção do desenho seria para frente, é isso? Isso, a etapa do desenho vem mais para frente ainda. Seria a etapa onde que ele vai começar a desenvolver, a criar. Pode falar. Olha o nosso lá, o 3, para ver se está certo. O 3, você quer compartilhar? Eu para a minha conta. Não, quem estava compartilhando a... Eu, só um segundo que eu compartilho. Carolina. Tá, já parei a minha e você pode compartilhar. Alguém lê aí, gente. Pode ser eu? Pode, Silvana. Vocês estão ouvindo bem? Sim. Tá. Então, os desafios, a gente colocou alguns ali, para eles ir buscar esses conhecimentos. O nosso é o 8º ano, né? Na pré-história, o homem já representava o movimento nas pinturas ou nos desenhos? Então, para que eles busquem, a partir das imagens de foto de pinturas rupestres, se já havia a intenção de dar movimento. Para que eles... a gente busca lá atrás para chegar no momento agora, nessa evolução. Tá. Só um pouquinho. Esse desafio, vocês podem colocar a pergunta que vocês criaram lá na aula passada. Também a gente colocou. Colocou? Colocamos. A gente acrescentou. Tá. Então tá bom. É que eu vi que estava grande, eu ia falar elas. Não, mas daí a gente colocou, por exemplo, sobre a fotografia, a influência dela no cinema, a questão da imagem estática, como que ela ganha vida, e para eles buscar também sobre o flipbook e o stop motion. Uhum. As aulas, a 22, fala da história do cinema, e a 25, ângulos e enquadramentos no cinema. Esse seria o conteúdo. Porém, igual aquele dia a gente comentou, que falaríamos também da fotografia antes.
que isso vai acontecer no final, ali depois, no próximo quadro, que é o momento que o professor vai explicar. Como tema, ângulos e enquadramentos no cinema e a história do cinema. Eu coloquei, no caso, a aula 22, a história do cinema, e a 25, ângulos e enquadramentos no cinema. Uhum. Foi as aulas escolhidas lá. Tá, Isso. eu já abro para você, Franciele. Deixa só para eu esclarecer aqui. Então, vocês vão colocar o cronograma com as datas e os objetivos. Realizar uma divisão em grupos ou duplas, entregar o tema da pesquisa do grupo. O que é a pesquisa? O tema da pesquisa é as perguntas lá. Oportunizar os grupos, pode a biblioteca, a informática da escola, isso mesmo. A apresentação das descobertas encontradas pelos alunos e, para concluir, o professor irá apresentar um vídeo para melhor assimilação dos conteúdos pesquisados. Isso mesmo, essa etapa. Perceberam que eles ainda não desenvolveram nenhum material, eles foram só buscar coleta de informações, buscar respostas. Tá Nessa certo, busca tá. de isso mesmo, está certo. A professora está fazendo um apanhado para que todos consigam entender. Nessa busca dessas respostas, vocês perceberam como eles já vão chegando no tema, no conteúdo em si? Mas você não deu conteúdo para eles. Você deu uma pergunta. Sim. Conseguiram? Mas é isso mesmo. Pode falar, Franciele. Prof, eu quero saber onde que eu acesso aquele material da aula passada. Vai estar no seu Drive. Tá, deixa eu procurar lá, ver se eu encontro. Obrigada. Bem provável no seu Drive. Tudo que você abrir, que for desses compartilhados, ele vai ficar lá no seu Drive, tá? Sempre ele vai ficar no seu Drive. Por isso que, às vezes, o Drive, a gente tem que dar uma coisa, porque fica muita coisa. O meu tá lotado. Tá? Já tá falando que a memória tá cheia, que eu vou ficar sem e-mail e um monte de coisa. Enfim. Tá. Pessoal, então eu vou voltar lá para nossa apresentação para me liberar vocês, tá? Para mim não estourar o tempo, que eu sei que nós estamos numa noite bem fria. E tem gente querendo descansar, tem gente que tem que voltar para a sala de aula, que a jornada ainda não terminou. Eu tenho uma perguntinha, como que eu faço para editar esse material? Aonde que você falou que eu tenho que clicar? Editar? Você é qual grupo, Eliane? Hã? Eliane, você é qual grupo? Opa. Eu não sei qual o número grupo que do meu você... grupo, eu estou com a Silvia, o Alan. Que ano que é a turma de você? O... Sétimo ano? Eu já vou pôr aqui no chat, só um segundinho. Aí eu volto a encerrar, que eu deixo aquele para você. Deixa eu só pegar aqui do Drive para pôr aqui para você de volta. Um segundinho. Ele está como editor, 7º ano. Você só vai clicar dentro e vai escrevendo, mas eu coloquei aqui de novo. Ele não abre, não tem jeito. Você colocou aonde? Aqui no chat. Vou abrir de novo. Quem sabe eu vou fechar esse e abrir outro. Tá. Deixa eu só profilar. Então, nós tivemos o em ação. Tivemos aqui que a gente comentou um pouco sobre o grupo. Não deu tempo para o prof abrir para todos, tá? Mas dúvidas vocês podem sempre me pedir. E o para concluir. Ao final do processo de descoberta, é importante que os estudantes tenham levantado o máximo de informações sobre o contexto do desafio, sendo capazes de sintetizar como o problema afeta as pessoas e o que eles têm feito com isso. Quais razões que explicam o fato do problema existir? Que inspirações podem auxiliar na resolução do problema? Professor, como as discussões do encontro contribuem para a sua prática pedagógica? Só para vocês pensarem um pouquinho. Praticando como estudante, professor, aproveite os conhecimentos hoje, os conhecimentos que já construímos hoje para realizar a sua implementação. Já podem começar a ir pensando um pouco lá na implementação, principalmente a Michele, que está lá, que vai sair de licença, tá?
e por isso que a prof já pediu se tinha alguém de licença que já pode começar a pensar um pouco na implementação. Podem fazer o que vocês estão criando lá dentro do grupo, como eu falei, como vocês podem criar um novo também. Se vocês aproveitarem do grupo, fica mais fácil a todos, né? Porque vocês não precisam criar um novo material. Se vocês forem criar um novo, vocês só têm que pensar que vocês têm que aplicar dentro dessa metodologia do Design Thinking, tá? Mas podem ser criados. Aqui, pessoal, eu vou deixar para vocês o formulário de avaliação da nossa aula. Opa! Passou uma demais aqui. Já estou colocando aqui no link o formulário de avaliação da aula, que vocês podem entrar e avaliar a aula. Já está ali no chat. Conseguiu, Eliane? Sim, agora ele entrou com edição. Conseguiu? Ai, que bom. Eu vou só encerrar aqui, pessoal. Aqui no final tem um pouquinho, uma propaganda sobre a Semana Pedagógica do Moonshot, que é onde vocês podem se inscrever através desse link, está lá dentro do material para vocês, que se vocês têm práticas pedagógicas que funcionam super bem na sua sala de aula e gostaria de compartilhar com mais educadores. Em setembro tem um evento em Foz, as boas práticas vão ser selecionadas, vocês podem ir até lá fazer esse compartilhamento. Esse evento em Foz, o governo patrocina, ele banca todo o custeio de estrada, de alimentação e de hotel para quem vai participar, para quem tem selecionado como os melhores trabalhos para compartilhamento, tá, pessoal? Então, quem tiver interesse, quem achar que tem uma prática legal lá, podem entrar, pode compartilhar. Tá lá dentro do nosso material da aula de hoje, linkado lá no Classroom, tá, pessoal? Aqui tem alguns materiais que eu saiba mais, que para quem tiver curiosidade, a hora que vocês tiverem um tempinho, quiserem ler, quiserem procurar mais informações, tem alguma coisa aqui. Pessoal, só vou pedir para vocês abrirem as câmeras para a gente tirar um print. Quem está com a câmera A gente fechada? coloca, cursista ou formador? Cursista. Tá frio, Sandra? Eu tô com dor, cortei a mão. Ai, você cortou a mão. Porque aqui onde eu tô, na minha cidade, está muito frio. Professora, eu não sei o que está acontecendo com o meu computador aí, porque eu tô com a câmera aberta e ali eu não tô aparecendo. Eu não sei, para mim eu tô fechada, mas tá bem estranho. Ele fecha, abre, mas tá aberto para mim a câmera aqui. Tá, não, tudo bem. Pode ser que às vezes se atualize e depois volte. Tudo bem. Teve uma pergunta? Pois é. Pode falar. Oi, prof, desculpa, teve uma pergunta lá na avaliação. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, que talvez vai ser dúvida das meninas também. Qual turma você frequenta? A senhora pode colocar que turma que é? A turma de vocês é a turma F. F, tá. Só F normal, né? Só que tem várias letrinhas com Arte EF de ensino fundamental e turma F. Turma F, já achei aqui. Ela vai aparecer turma F normal mesmo. Tá. Eu acho que é então, só. Vamos lá, xizinha. Ai, prof do céu, eu sumi de novo. Achei. Prontinho, pessoal. Bom restinho de semana, que amanhã já é um sextou, né? Um final de semana, acho que gelado, a maioria aqui do Paraná. Bom resto de semana. Tchau, tchau para todos. Boa aula amanhã. Dúvidas, podem me chamar, pode ir mandando mensagem. Beijo a todos. Ô, prof, deixa eu só pedir uma coisinha. Pode falar.